Estamos começando mais um podcast, claramente. E o nosso versículo é Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada para que ilumina os meus pés. E luz que clareia os meus caminhos. É maravilhoso esse versículo. É exatamente isso. Então vamos conversar hoje um pouco sobre um tema tão importante que é família. Cada um com um jeito, com um estilo, de uma forma. E nós vamos falar um pouco sobre as nossas experiências, né, sobre como que foi estar em família, o tempo em família. E fala um pouco pra gente aí, Bispa Renata. Sim, vamos falar sobre esse assunto. Antes as pessoas falavam, minha família é toda estranha, esquisita. Hoje em dia tem um nome mais bonito, né? Minha família é disfuncional. Então, eu vim de uma família disfuncional. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui que talvez tenham pessoas que sejam de famílias disfuncionais, que viveram essa realidade de famílias disfuncionais. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é família. Primeiro, você tem que responder essa pergunta. O que é família para você? O que significa família para você? E eu quero já direcionar essa pergunta aqui para a Bispa Gabriela. O que é família para você? A gente... Gabi. Conversando e falando, né, sobre aquela frase do nosso bispo, né, que família é o laboratório da sua missão, né? Missão. Então, é muito isso que eu enxergo, assim, porque Deus, ele nos prepara para dentro da família, dentro de casa, Deus está nos preparando para tudo que a gente vai viver fora disso, né? E é na família, é nas coisas mais loucas ou adversas que a gente vive em família, nós estamos sendo forjados para algo muito maior lá na frente. Exato. E, Bispa Gabi, assim, todo mundo acha que às vezes a gente veio de uma família maravilhosa, perfeita, incrível, que não teve nenhum problema na nossa família, né? As pessoas olham para você e Gabriela, falam, nossa, com certeza a família dela foi perfeita. Fala pra nós, sua família foi perfeita? Engraçado, minha família foi perfeita para o que eu precisava, olha aí, né? Perfeita. Essa foi ótima. Toma essa logo de início. Foi perfeita, tenho certeza, para tudo que eu precisava. Hoje, eu vejo muito a questão, assim, da importância da honra. As pessoas hoje têm ligado muito a honra a mérito, né? Então, assim, porque eu tenho que honrar porque merece honra. E a honra não tem nada a ver com mérito, né? A honra é um mandamento que Deus colocou para nós temos que honrar. Pai e mãe tem um mandamento, nós temos que honrar pai e mãe. Então, não existe ali um mérito. Se o seu pai for assim, se sua mãe for assim, honre seu pai. Não existe isso. A direção é que a gente honre. Né? Então, se merece ou se não merece, na visão nossa, independente disso, nós temos que honrar. E você considera que sua família foi uma família funcional, disfuncional? O que você considera? Olha, minha família, eu não considero que foi uma família funcional, não. Dentro dos padrões que as pessoas... dentro da família tradicional, na verdade. Né? Eu enxergo que minha família deu tudo que realmente. Eu não estou falando brincadeira, falando assim, não, porque hoje eu vejo claramente que eu tive tudo que eu precisava. Eu tive a base que eu precisava. Então, dentro das incoerências, ou das dificuldades, ou das coisas que meus pais, né, tiveram... falta ou nem aprenderam, eles me deram o melhor dentro do que eles tinham. Isso eu tenho uma clareza hoje, não justificando falhas, né? Porque muitas vezes a gente fala isso para justificar os pais. E eu não falo isso hoje para justificar, já falei muito para justificar, hoje não. E eu enxergo assim, que realmente eles me deram tudo que eles podiam e tinham para me dar. E você cresceu com sua mãe e seu pai dentro de casa, casados? Como que foi? Você conviveu com eles o tempo que você viveu na casa da sua mãe? Eles eram casados? Como... gente, cada família tem uma história. Eu tenho muita história, assim, pra contar, né? Minha família, realmente, assim, muitas histórias. Meu pai e minha mãe, justamente no meu nascimento, eles estavam separados. Então, eles casaram. O casamento já foi muito atribulado. Minha avó, da parte da minha mãe, da materna, não queria que houvesse casamento. Meu pai, ele tinha um histórico, acho que de bebida, agressivo. Então, minha avó já direcionava. É até interessante pensar nisso, que meu filho um dia, logo depois eles se separaram, mas a gente sempre orando pelo meu pai, orando pela minha mãe. Ele não entra na cabecinha deles assim, por que a vovó vive sozinha quando meu pai era vivo, né? Por que o vovô vive sozinho? Por que eles não vivem juntos? Então, na cabeça deles que hoje vê uma família, entende o que é família, tem a referência de família,
Eles não entendem. Por que eles não viviam juntos? Que hoje você tem eles têm referência para eles, né? Eles não têm só referência. você e o Gabriel, mas os avós paternos, né? Exato. Então, para eles, graças a Deus, não é normal a avó ou a avô estar sozinho. Então, um dia a gente estava orando, eu acho, pelos meus pais, né? E aí o Davi parou e falou: mamãe, por que o vovô não fica com a vovó? Por que eles não moram juntos? E aí eu fui explicando, né? Falar, filho, quando a gente não conhece Jesus, a gente faz escolhas erradas, né? O vovô precisa conhecer Jesus. Meu pai não tinha, né? Não tinha um relacionamento com Deus, tudo. Aí ele falou assim, mas a vovó não sabia que ele não conhecia Jesus? E eu falei, ela sabia. E aí que é forte, né? Porque eu dei o exemplo. Eu falei, a mãe dela direcionou, falou, mas ela não ouviu. Né? Então, assim, houve esse começo, assim, de não ter esse direcionamento, obedecer. E aí, então, quando eu fui nascer, eles estavam separados. Tanto que eu conto para todo mundo, eu sou baiana. E todo mundo fala, mas você não é mineira? Verdade, curiosidade. Baiana. Gabriela é baiana, gente. Você olha pra essa pessoa e você diz, é baiana? É baiana. Branquela desse jeito. Sou baiana, gente. Eu não falo nada. Por causa disso, porque eles estavam separados quando eu fui nascer e minha mãe foi pra morar com a minha avó pra ter esse auxílio só pra quando eu fosse nascer. Então ela voltou pra Bahia nesse conflito, porque ela tinha já uma filha, né, que era daí minha irmã, com o meu pai também, e estava grávida, né? Então estava grávida de uma menina. Então imagina o conflito e eles separados. Então ela vai pra Bahia e por isso que eu nasci na Bahia. Uhum. Aí logo depois ela volta e vem morar com um tio meu. Então, olha todo o conflito aí. E logo depois, passa acho que uns anos, eles voltam, ficam juntos, a gente vai morar com meu pai. Meu pai, graças a Deus, foi pro ar. Então, assim, a questão do álcool, ele abriu mão, graças a Deus. Ele tinha só a questão do cigarro, tal, que ele ainda bebia. Mas então não tinha. Ainda tinha, assim, então, assim, eu já presenciei muita briga. Isso aí era muito comum. Isso dos seus pais? Dos meus pais, discussão verbal. Meu pai teve uma época que, quando novo, ele tinha mania de quebrar as coisas dentro de casa. Isso é muito traumático para uma criança. Muito, porque muito fica traumático. Fixado na mente da criança. Então, assim, eu lembro disso claramente, de situações bem conturbadas, assim, na infância. Meu pai, quando separou da minha mãe, quando eles estavam separados, ele se envolveu com outra mulher. Ai, gente, parece filme de novela mexicana, sabe? A mulher veio. Foi uma confusão. Meu pai teve 2 filhos, que hoje são, né, 2 irmãos nossos, que até morou com a gente. Eles foram criados juntos conosco, são irmãos, estão junto conosco, mas não era da minha mãe. Então, é aquela família, assim, com muitas coisas. Aí, logo, quando na minha adolescência, bem na adolescência. Então, assim, meu pai passou por uma crise muito grande quando eles voltaram, financeiramente. Então, minha mãe passou um tempo que ela sustentava a casa. E aí, meu pai depois foi melhorando de vida, graças a Deus, Deus foi abençoando, as coisas foram melhorando. Mas conforme foi melhorando também, ele começou a se envolver com mulheres. Então, entrou traição. Quando eu falo cito do meu pai, eu também não tô colocando assim que a culpa é toda dele, porque assim, eles têm um casamento e eu entendo que assim, houve, né, falhas dos dois lados, né, eu não coloco assim, porque eu sei, com certeza. Sim. Né, teve dos dois lados. A gente lados. aprende muito, né, a gente tem um auxílio muito grande, assim, da nossa igreja, as bispas, a Bispa Ana, e fala muito sobre essa questão do casamento, né? Que o casamento é os dois, tudo é os dois. Então, até quando há esses tipos de problema, é dos dois lados. Ela sempre fala, nunca é 100% de um lado e 0% do outro. Sempre existe ali uma divisão dos papéis de culpa, vamos colocar assim. Isso mesmo. Como que é difícil para criança não tomar frente, né? Não querer escolher uma pessoa para falar esse é o certo, esse é o errado. E hoje a gente entende muito bem, graças a Deus, Deus foi me dando compreensão disso, assim, que é o casamento que era dos casamentos dos dois, os dois tinham que definir, mas claro, nova, eu não conseguia enxergar isso, e via e tomava partido sempre. E você acaba indo para um dos dois lados, de quem
você convive mais normalmente. E hoje até uma coisa, se eu pudesse dar uma direção, assim, falar assim, com pessoas que estão passando por isso, eu falaria muito isso, assim, o casamento, vocês são filhos, né? O papel de filho não é, né? Você não é cônjuge, você não é o marido, você não é a esposa. Sim. Não entre nesse partido, porque você não sabe exatamente o que está acontecendo entre eles. Ah, mas eu vivo com eles. Não, mas é um casamento deles. Filho não tem que entrar, né? Você tem que ser filho. Exato. Você tem que inclusive o papel de entender que por mais errado que seus pais possam ser na sua visão, eles são maiores do que você. Ah, mas enfim, independente do que eles fazem, eles são maiores que você e o que nós devemos para eles é respeito. Então é o casamento dos dois, é aquela velha história, aquela velha frase que fala que em casamento, né, em briga de marido e mulher, não se mete mulher, inclusive os filhos. Não se coloca no meio, porque acaba sendo ferido, né? Eu lembro muito assim das fases da minha casa, dos meus pais, que foi assim, tive muito traumas da fase da minha infância, que meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. E não sei se eu contei isso, mas para alguém, mas deve ter sido para você, que eu vivia um ambiente de violência. Era violência verbal, violência física. E eu lembro por diversas vezes, eu entrando no meio. Eu novinha, eu entrando no meio, tentando separar, gritando. Tem uma cena que foi algo que eu tive que trabalhar muito, inclusive nas terapias, inclusive com o Bispa Cláudia, que era uma cena que eu não tinha ideia do quanto aquela cena significava para mim de dor, que foi uma cena que eu não lembro o contexto, eu tinha 4 anos de idade, eu lembro disso, 4 anos, ou até menos, e meus pais estavam na rua, meu pai estava com a moto, meu pai tinha uma moto, e a gente estava na casa de algum parente lá, e o meu pai ia sair para algum lugar, e minha mãe começou a brigar e falar, você não vai, e aí de repente virou uma briga no meio da rua. E eu lembro, assim, do quanto que aquilo foi constrangedor para mim como criança. E eu lembro de alguém me segurando os meus braços e eu gritando. Ficou muito claro isso na minha cabeça por muito tempo. Eu gritando e falando para eles pararem com aquilo. Então, além de tudo, você se meter no meio, você ainda é muito atingido por uma dor gigante dentro de você. Então, é exatamente isso que você falou dessa questão. Não tem como eu me meter no meio. Mas o que acontece muito, porque você acaba sendo atingido. Você quer acabar com aquele momento. Você tinha 5 anos, 4 anos? 4 anos. A criança com 4 anos, ela, né, ali... Você vê que, assim, não é para uma criança estar passando por isso, né? Ou qualquer pessoa estar passando por isso. São desafios que tem mesmo, mas que Deus vai nos tratando mesmo, nos ensinando, né? Não é o projeto de Deus. O projeto de Deus, hoje nós entendemos muito bem que o projeto de Deus para a família não é esse, né? Não cabe isso dentro da família, não cabe dentro da família grito, não cabe, né? Muitas vezes as pessoas hoje gritam, falam essas coisas assim porque elas viveram isso o tempo todo. E acham que é normal. Que é normal. Que é daquela forma que tem que ser e não é. Gritar, muitas vezes tem agressão, né? Mulheres, eu vejo muito isso também, mulheres que vai bater no seu marido, né? Que, assim, muitas vezes porque o homem não pode bater, mas acontece também, infelizmente. Mas as mulheres acham comum que ela possa bater também, que não é normal também, né? Então, é muita coisa assim. Então, assim, aí eles viviam juntos. Aí nessa fase, principalmente... Então, nunca teve um casamento, assim, aquele relacionamento, aquele casamento amoroso, aquela coisa nunca existiu, a gente nunca presenciou. Eu nunca presenciei meus pais tendo um carinho, ou nada disso um com o outro. Mas, assim, meu pai sempre supriu, minha mãe também sempre intensa. Então, tudo que eles podiam dar ali, naquele jeito, eles davam, serviam. Aí nós caminhamos isso até a adolescência. E aí, na adolescência, foi o que eu falei, a gente foi melhorando, as coisas foram melhorando, meu pai abriu empresa, as coisas foram mudando, assim. Mas seus pais estavam juntos? Ou não? Estavam juntos. Então, a parte que eles ficaram separados foi bem... Eu era novinha, então acho que eu tinha uns 3, 4 anos quando eles voltaram e ficaram juntos, né? E na adolescência, acho que isso deve ter começado com uns 14 anos, começou para 15... Começou a aparecer traição, suspeito de um filho, e começava a aparecer as coisas.
E aí a gente foi presenciando e via e participava. E meu pai ficou cada vez vindo menos para casa. Quando ele chegava, só era briga, porque aí minha mãe tava já com essa coisa. Então a gente presenciou muito nessa época, muita briga. Tem até uma coisa que, assim, Deus marcou muito, que eu lembro de um dia meu pai ter chegado, e aí começaram as brigas. E eu tinha muito medo. Eu ia pro meu quarto, porque minha irmã mais velha entrava nas brigas, e eu sempre me posicionei assim, eu ia pro meu quarto, e eu ficava lá, morrendo de medo, orando, e orava, e eu tremia de medo. Eu sempre, assim, de tanto medo, eu ficava tremendo, sentia frio. E aí eu lembro que eu ajoelhei para orar e chorei. E eu lembro que eu perguntava assim para Deus, falava, Deus, quando isso vai passar, um dia vai acabar? Eu lembro de eu chorando, falando com Deus, isso um dia vai acabar? E aí, bateram a campainha. E por isso que eu sou muito grata à igreja, e vejo como que o cuidar da igreja é muito importante, né? Quando bateu a campainha, eu fui atender, e era o pastor da igreja. Ele estava indo visitar, e aí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, tá difícil, né, filha? Nossa. Mas vai passar. Olha só, Deus cuidando. E aí eu falei, gente, que coisa linda, assim, sabe? Eu vi assim, eu tinha acabado de orar, falando, Deus, isso nunca vai passar? E aí eu achei, assim, foi tão lindo ver o cuidar de Deus. O Senhor respondeu. Respondeu na hora. Ele falou assim, tá difícil, né, minha filha? Mas isso vai passar. Isso vai passar. Aí eu entendi na hora, quando ele falou assim, vai passar, a mesma palavra que eu falei, Deus tá me respondendo. Então, eu via sempre o cuidar de Deus nisso, né, o amor de Deus. E aí passou o tempo, as brigas continuaram, eles se separaram. Eu acho que eu tava com 16 anos, aí foi até uma fase que eu saí da igreja. Nunca liguei que isso tinha alguma influência, sabe? Eu ia até perguntar, falar a fase que você saiu da igreja, da igreja. Será que às vezes é uma resposta, assim, de... Talvez inconsciente, sabe? Eu nunca linkei isso, assim, mas com certeza, talvez foi um ato inconsciente, assim. Saí da igreja, adolescente, tudo, e eles se separaram. Uma forma de protesto inconsciente, né? Pode ser. E na minha cabeça, assim, como filha, eu falava, ai, assim, pra gente, até financeiramente, aquilo ali foi bem difícil, foi muito difícil, porque meu pai cuidava da casa, que supria a casa, e a gente morava numa casa muito boa, a gente estava vivendo algo muito bom. Então, ia mudar tudo pra gente. Só que a gente não aguentava mais aquele ambiente. Então, pra mim, eu falava, graças a Deus. Eu falava, agora parece que chegou um fim. É triste ver, né, um filho dizendo graças a Deus porque os pais não vão ficar mais juntos. Mas pra mim, a gente falava, meu Deus, acabou esse sofrimento. E aí eles se separaram. Mas antes de passar um pouquinho do testemunho, como é que Deus fez pra voltar... Eu queria que você continuasse falando e contasse também um pouco, assim, como é que foi. Foi traumático mesmo. Foi traumático, tive que tratar e trato até hoje. Mas a fase da separação dos meus pais, os meus pais, eles brigavam muito, assim, eles eram jovens. Minha mãe me teve com 18 anos, 17, 18 anos. E eles ficaram juntos muito jovens. A minha mãe namorava o meu pai e ela engravidou e os dois foram morar juntos por todo aquele contexto. E depois meu pai, a gente mudou para o Nordeste, nasci em São Paulo, morei no Nordeste, você que não sabia, morei no Nordeste, Manari, o nome da cidade de Pernambuco. Vou falar, alô Manari! Brincadeira. Gente, lá. Só um detalhe. A gente chora, a gente ri, a gente chora, a gente ri, a gente conta, a gente lembra as coisas, né? É verdade. Esses eram os nossos cafés da Tati, que até levou pra esse podcast. Que tá virando podcast, né? Sempre foi assim, a gente chora e conta da Bíblia, e fala, e conta a experiência. Vocês têm que ouvir tanta coisa aqui, né? Meu Deus do céu. E aí, fui morar em Manari, eu tinha 2 anos de idade. Eu nunca mais vou esquecer do Olá. Alô, Manari. Se tem alguém nos ouvindo? Tem alguém nos ouvindo. Vou mandar pra minha irmã. Tá tenho 2 irmãs. Aí, tenho 3 irmãos lá em Manari. Aí, ó. Tenho 3 irmãos, então, um menino e 2 meninas, que é só par de pai. E aí, fui morar lá com 2 anos de idade. Meu pai
A família do meu pai é bem estruturada lá, os meus tios são bem estruturados lá, e meu tio já trabalhava com política nessa época, e meu pai foi para lá, inclusive para dar esse auxílio para ele, para trabalhar com ele lá. E fomos morar lá, e foi, assim, terrível, que eu só lembro de todos os dias a minha mãe com a face brava, assim, nervosa. Só lembro todos os dias minha mãe com uma chateação, porque o meu pai, ele bebia, ele jogava, fumava e tinha problema com mulheres. Então, meu pai começou como era uma cidade muito pequena, um interiorzinho muito pequeno, então meu pai começou a fazer coisas que as pessoas falavam. E aí chegava pra minha mãe. E aí foi aquela coisa, minha mãe ficava muito brava, minha mãe ficava muito nervosa. E minha mãe, por outro lado, era muito violenta. Então minha mãe brigava muito pesado, assim. Minha mãe ia pra cima, já lembro da minha mãe ter pegado tijolo pra bater no meu pai. Não sei se ela chegou a quebrar o nariz dele uma vez, mas ela bateu muito forte o nariz dele, sangrava. E eu presenciava essas coisas. Então imagina para uma criança de 3, 4 anos, o quanto que isso não era traumático. Então essas fases foram muito traumáticas, assim. E eu lembro muito, eu até conto, acho que eu até contei pra você, que as minhas lembranças de 5 anos até os meus 10 anos são poucas. Mas eu tenho muita lembrança dessa fase, porque as nossas memórias é muito pela emoção, pelo grau de emoção que você sente, é onde você grava mais a memória, que ela fica sempre mais disponível para você. E eu lembro muito dessas fases. Então teve uma... Não sei se eu contei isso aqui, mas da vez do revólver, minha mãe pegou um revólver, meu pai tinha um revólver em casa. Não. Meu pai tinha uma arma, minha mãe pegou a arma e eu acho que eu estava com ela, e minha mãe meu pai estava num bar, minha mãe atirou no bar. Deus. Eles trancaram a porta, atirou no bar, foi uma confusão, os homens tudo correndo. Essa mulher é louca, essa mulher é louca. Sua mãe era... Minha mãe era assim, era tensa, minha mãe. Era tensa. E eu lembro disso, assim, dela ter feito isso, porque a dor dela era tão grande e ela não sabia como lidar com aquilo. E é aquela história, ela tinha a parte de culpa, vamos dizer assim, dela também toda essa história, por não ter a sabedoria, que a mulher sábia, a mulher que tem essa sabedoria, ela edifica a sua casa. E a minha mãe não tinha essa sabedoria porque ela não conhecia a palavra, não conhecia Deus. Como que a gente se torna uma mulher sábia? Conhecendo a palavra, conhecendo a Deus. Isso mesmo. Então ela não tinha esse conhecimento, não tinha essa base. O que ela tinha de conhecimento era isso. Minha avó também era mais ou menos nessa linha. Minha avó era violenta, minha avó era... Todo mundo conhecia. Era a referência que ela tinha. Minha avó era a Cissa. Quando falava da Cissa, ixi, a Cissa é brava, hein? A Cissa é nervosa, a Cissa é... Então a minha mãe tinha essa referência de que a mulher tinha que ir pra cima, de que a mulher tinha que ser assim. Então, por esse período da minha infância, eu convivi com essas violências. Então, violências muito dos dois se pegarem dentro de casa. Minha mãe não tinha medo. Meu pai, eu lembro assim que meu pai tentava evitar o máximo. Meu pai não era um homem de ir pra cima da minha mãe bater, mas a minha mãe era de ir pra cima. Então, isso acabava gerando uma violência absurda dentro de casa até os meus 5 anos. Eu lembro que eu tive uma festa linda de 5 anos de idade. Linda, foi uma festa assim de debutante. Olha. Linda, e como minha família era meio que influente na cidade, então foi uma festa grande, uma festa gigante, que foi muita gente da cidade. Eu ganhei presentes nessa festa. E eu lembro que, assim, não foi uma semana depois, na minha mente, na minha memória, uma semana depois a gente estava vindo embora para São Paulo, que minha mãe estava separando do meu pai de uma vez. Que a gente veio morar para cá e eu deixei muita coisa para trás. Então, todos os presentes. Eu lembro de um urso, eu já até chorei por causa desse urso uma vez. Era um urso gigante que eu tinha, ele tinha um nome, até não lembro agora o nome. Que era um cachorrão, assim, gigante, e eu não queria deixar. Eu queria ele era meu urso, eu amava aquilo ali. Tive que deixar pra trás porque a gente não tinha como trazer no ônibus, que nós viríamos de ônibus pra São Paulo naquele tempo. Então eu deixei, eu lembro do meu pai sentado
cadeira no sofá, muito triste. Eu lembro do meu pai muito triste, tenho essa lembrança, assim. Só que eu não tinha o que fazer, eu tinha que ir embora. E foi muito triste pra mim ter que... Eu até demorei pra associar, assim, o quanto que aquilo foi dolorido, que eu tava perdendo o meu pai e eu tava perdendo os meus tios, que meus tios eram muito... Eu era muito apegada com eles. Não era só o pai, né? Eles cuidavam de mim, minha avó romana. Nossa, minha avózinha... Que tristeza pra ela, né? A sua neta, na verdade, nessa época, né? Era isso. E eu acho que era só eu de neta, não lembro. Mas eu era muito amada por todo mundo. E eu até demorei pra associar, tipo pra lembrar disso. Poxa, tiraram, assim, eu pensei assim, nossa, tiraram as pessoas que cuidavam de mim. Porque mesmo em todo aquele contexto de violência, na minha família a gente fala muito de juízo, né? Os meus tios tinham juízo, né? Meus pais talvez eram desajuizados, meus tios tinham juízo, meus tios cuidavam de mim. Entendi. Eles me abraçavam, assim, então isso também foi algo assim que, poxa, no período dos 5 anos em diante, minha mãe veio para São Paulo sozinha, mãe solteira, tinha que trabalhar e, além de tudo, ela era muito nova. Então, minha mãe tinha, 23 anos, não conhecia Deus, uma mulher muito bonita, minha mãe sempre foi muito bonita. Então, o que ela ia fazer? Finais de semana, ia pras festas, pras baladas. Então, esse outro período da minha infância foi um período difícil também. Porque foi um período que eu tive a ausência de todos os tios, lados, né? minha avó, meus avós, né? Tinha o avô Elias também. Tive essa ausência, tive a ausência do meu pai e tinha uma certa ausência da minha mãe. Porque muito tempo eu ficava sozinha em casa. Tinha uma vizinha que me olhava, Dona Ana, nunca esqueço da Dona Ana, olhava. Ela ficava na casa dela e a casinha dela era do lado da minha, assim, era corredores, né? Na comunidade que eu morava, você entra nos corredores, assim, nos corredores tem casas, várias casas. Então, a Dona Ana, a casa dela no corredor, assim, a porta dela era do lado, a minha porta era de frente, então ela me olhava, ela olhava pra mim. E, enfim, assim, essa época foi uma época muito obscura até, porque eu não lembro de tanta coisa, porque foi uma época que eu acho que eu tentei, assim, por muito tempo esconder, porque foi uma parte que doía, uma parte de solidão. Tanto que era uma coisa que eu sempre sofria muito, essa questão de se sentir sozinha no mundo, de solidão. Eu acho que justamente, assim, por essa fase da infância, de se sentir sozinha, solidão. Então, eu tive essa parte da infância, que foi uma parte traumática de uma família disfuncional. Mas, entretanto... Isso foi o que me formou a eu ser quem eu sou hoje. Então, o entendimento que eu tenho, o amor que eu tenho, o valor que eu dou, que a gente dá pra... Qual o valor que você dá pra sua família hoje? Meu Deus do céu, meu Deus, eu preciso amar e cuidar dessas crianças aqui. Eu preciso amar o meu marido, eu preciso fazer esse casamento ser um casamento exemplo, não só para os meus filhos, mas para essa geração. Então, acho que hoje o nosso papel... acho que hoje, como a gente viveu, nós tivemos essa vivência, eu tive, você teve, então eu acho que a nossa noção de responsabilidade também aumenta muito, de você ser um exemplo para as pessoas. E assim, tem muitas pessoas que passaram por isso, sabem a dor, e infelizmente estão reproduzindo ainda, né? Então essa é a importância da pessoa se tratar, da pessoa se cuidar e da pessoa ter uma experiência com Deus, e não só isso, mas trabalhar isso nela para que ela não reproduza novamente o que ela aprendeu, porque o único caminho que ela sabe é esse. Ela não sabe um outro caminho, né? Ela não sabe o caminho diferente dessa confusão, dessa bagunça, e aí ela vai ter que criar um novo caminho, né? Ela vai ter que aprender em Deus, na luz da palavra, a criar esse caminho que é o projeto de Deus, que não é essa realidade que ela viveu. Né? E aí eu tava falando, então, assim, até você citando, eu lembrei que, assim, eu já estava na igreja, mas até eu sentia que faltava um pouquinho de sabedoria nossa, sabe? Porque em vez de aproximar o meu pai que não conhecia, nós acabávamos afastando ele, porque ele... ele fazia as coisas que não agradavam a Deus. Então, pra gente, não, tá errado. Ele fumava, a gente... Isso é pecado, isso é errado. Essa música não pode, é pecado. Então, a gente, infelizmente, acabava repelindo ele das nossas vidas, de perto de nós. Então, falta sabedoria. Então, como que a gente vai
né, tem a sabedoria tão importante, né, na vida das pessoas. E assim, a importância da igreja, porque eu não preciso de igreja, muita história assim. O quê? A igreja me ensinou tudo que eu sei. Tudo que eu sei sobre família, sobre ter um lar, sobre amar meu filho, sobre amar meu marido, sobre cuidar deles, eu aprendi na igreja. Eu aprendi isso porque não tive esse aprendizado em casa. Meus pais deram o melhor que eles tinham, com o que eles podiam, com o que eles sabiam. Mas esse aprendizado maior, com certeza, na igreja, nos cultos, nos cursos de casais, a importância da família. Da família. Isso assim, mesmo. A gratidão que eu tenho pela igreja não tem como. Eu falo isso direto pro Vieira, né? Às vezes a gente vai fazer visita para alguém, vai conversar com alguém e diversas vezes fomos falar sobre casamento, ajudar em casamentos, aconselhar, e vemos o quanto dificuldade das pessoas, o quanto que elas culpam um ao outro, o quanto que há essa repetição de ciclo. Que vem da família, que vem do que ela aprendeu. E ela acha que é desse jeito, que ela acha que é dessa forma. Eu falo sempre pro Vieira, eu falo, nossa, que bênção, que bênção nós convertermos ao Senhor, convertermos cedo e temos essa oportunidade de aprender. E ainda aprendemos, todos os dias aprendemos, mesmo. Sempre vamos viver em aprendizado, mesmo. Questão de filhos, educação de filhos. O quanto que eu tenho aprendido com a igreja, o quanto que eu tenho aprendido com você. A Bispa Gabi tem uma noção gigante de educação de filhos, então a gente aprende muito. Isso, o tempo todo a gente está aprendendo. Aprendendo tem jeito, a gente está aprendendo o tempo todo. Agora, falando disso, assim, o quanto que a igreja também foi importante na minha vida, não tem ideia, assim. Eu lembro quando eu voltei para a igreja, foi uma das coisas, assim, porque eu tinha uma mágoa enorme do meu pai. Eu tinha uma mágoa enorme, assim, e aí foi ao voltar para a igreja que eu identifiquei isso, que eu percebi, porque eu nem tinha noção que eu tinha, eu achava que eu não tinha isso, tão assim, né, tão forte assim. E aí, quando eu voltei e fui para revisão, eu identifiquei, falei, eu precisava perdoar meu pai, eu precisava perdoar. E aí Deus foi tão bom comigo que ele precisou de alguém no escritório dele, que a secretária dele ia ficar só meio período, precisava de um horário, e ele pediu para que eu ajudasse. Eles já estavam separados, né, nessa época, e ele perguntou se eu podia ajudar. Então, eu já tinha participado do Revisão de Vidas, que é o retiro que nós temos, né, nessa nossa terra. Foi muito importante, eu identifiquei que faltava perdão, liberei o perdão, e aí Deus nos juntou novamente. E aí eu fui trabalhar junto com Ele. E hoje eu vejo assim, eu falo, Deus, que presente que o Senhor me deu. Porque a oportunidade de estar junto com Ele todos os dias ali, de ver o esquecimento, o jeitinho dele, a forma que ele fazia as coisas. E isso foi tão importante para o processo do perdão, né? Que precisava acontecer ali na vida do meu pai. Igual você falou dessa história do afastamento, né? Que a pessoa você já não está tão perto. E aí você cria uma coisa na sua cabeça que se afasta mais ainda. E aí quando você convive, você vê, poxa vida, a dificuldade dessa pessoa, do seu pai. Meu pai é uma pessoa boa, meu pai é alguém que merece ser amado. Eu acho que quando a gente tem essa convivência, a gente cria um respeito. E a decisão também, o olhar seu muda, né? Que eu estava decidida a perdoá-lo. Então, vi os erros, vi as coisas, mas eu estava decidida. Eu tinha entendido, eu tinha que perdoar e era isso que eu ia viver. Até tem pessoas que falam, não, eu perdoei. E nunca mais viu, nunca mais fez nada, esquece da pessoa. E aí eu fico assim, e aí, perdoa mesmo? Né? Como é que foi isso? Né? Vamos trabalhar. Porque eu acho que essa questão de você se esticar, se alargar ao máximo é tão importante, né? Para não ficar assim. Então eu vi como que Deus foi bom. Ao trabalhar com meu pai, estar junto com ele, foi muito importante, né, para ter esse convívio com ele, esse relacionamento com ele, para ter que eu não tinha isso, né, perto. Então houve esse processo, né, que eu participei, estava mais junto com ele, assim, que foi importante isso para mim. Tive muitas marcas, assim, dele. Ele não participou do meu casamento, não foi pro meu casamento, não entrou comigo no casamento. Ele era o jeito dele. Ele, não vou.
Ele ficou chateado, acho que por alguma coisa de convite, falou, não vou, você vai ter que vir aqui. E eu tava morando em São Paulo, aí eu fui, eu cheguei à noite, meu casamento ia ser no outro dia. Aí tentei ligar pra ele, tentei, ele não atendeu mais, porque eu falei, eu vou até aí então, vou até aí pro senhor, vamos resolver. E aí não consegui mais falar com ele, acabou que ele não foi. Mas graças a Deus, assim, eu já até sabia o jeito, estilo dele, e Deus agiu, meu tio já estava preparado para entrar, eu já tinha até deixei pra ele, meu pai, do jeito que é, se não vier, tio, você vai entrar aí pra mim. E aí ele entrou, Quando né? você conhece, tem essa compreensão da palavra de Deus, inclusive, do perdão, fica mais fácil de perdoar, mesmo assim, que eu imagino que... Não foi algo fácil esse momento, assim, que é uma coisa que é esperada. Você esperou por isso, enfim. Mas você entende porque você tem que, inclusive, viver a palavra de Deus, né? É, isso mesmo. E Deus vai nos ajudando, sabe, Renata? Não é natural. Não tem como falar assim, não é natural, né? O que a gente estava falando esse final de semana, inclusive, né? Numa questão de perdão. Perdoar é um milagre, né? É um milagre você perdoar. Então, você vive esse milagre diariamente quando você perdoa. Isso mesmo. É isso mesmo. Então, foi muito, assim, especial, graças a Deus. Meu pai veio a falecer, né? Ele faleceu no ano passado, né? Faleceu ano passado. Então, foi muito forte, assim, também. O quanto que isso Deus trabalhou em mim também. Sempre, todas as vezes, eu sempre pensei nisso, assim, sabe? Eu sempre pensei, assim, eu não quero que quando meu pai morra, eu fique pendente, eu fique achando se eu podia ter feito mais. Então, sempre eu falei, Deus, eu não quero levar isso pro caixão dele. Então, eu sempre trabalhava isso em mim para que não acontecesse isso, sabe? Quando ele morresse, eu ficar lamentando e tudo. Então, assim, eu sempre tentei, de alguma forma, uma conexão. Ele também, graças a Deus, no final da vida, ele tentou também, ele mudou muito, assim, no finalzinho, assim, na velhice e tudo. Acabou, né, os filhos todos, cada um tomou um destino. Eu lembro que você falava que sempre... ligava vídeo para as crianças falarem com ele. Eu tentei conectar as crianças também um pouco com ele, porque apesar da distância, apesar de tudo, tentei conectar. E aí ele na velhice, eu achei que isso nunca ia acontecer, porque meu pai era muito rão. Sempre ele achava que os problemas sempre foi dos outros, sempre todo mundo tinha algum problema, por isso que ele fazia assim, por isso que ele era assim, porque o outro sempre tinha um problema. Mas uma hora que todo mundo acaba acontecendo, e na velhice dele, ele tentava uma conexão, ele ligava, ele mandava mensagem todos os dias. Ele teve uma mudança também muito grande. A morte dele foi muito forte também, assim, pra gente, né? Mas, assim, graças a Deus, Deus agiu em tudo, assim. Foi uma experiência, acho que vai passando o tempo, os pais vão tomando consciência, né, das falhas, dos erros com os filhos, assim. Eu lembro que eu fiz uma postagem e eu não esperava, assim, que meu pai fosse responder, assim, sabe? Porque eu fiz uma postagem faz tempo isso já, e eu falando de uma situação da minha mãe e do meu pai. E aí ele respondeu, ele falou, filha, me perdoa. Ele colocou no comentário, filha, me perdoa, não queria que você tivesse vivido isso, assim. E você fala, nossa, os pais vão tomando consciência, né? Não sei se todos, mas os pais vai passando o tempo e vai vendo, assim, o que os filhos vão se tornando, né? Poxa, meu pai vê que eu tenho uma família, que eu tenho um filho e que eu busco viver os caminhos de Deus, assim, enfim. E eu acho que isso vai mexendo, vai dando orgulho, né? Vai dando esse orgulho pro pai. Então eu lembro disso, assim, meu pai dizendo isso, ó, o comentário dele, me perdoa, não queria que você vivesse isso. Eu falei, nossa, é forte. É isso Amém, mesmo. é isso mesmo. Você já se pegou fazendo alguma coisa que você, por exemplo, sua mãe, alguma coisa que você falou assim, nossa, eu não quero isso. De repetição? Nossa, sim. Diversas vezes, não de violência. Não de violência, mas de eu ter atitudes, às vezes, parecidas com a da minha mãe. Principalmente emocionais, que é algo que nós temos que lutar, né? Sempre para não criar, para não ter essa repetição de histórias, assim, sabe? Eu lembro, assim, quando o seu pai faleceu, do quanto foi forte para você, porque você participou de todo o processo de ter que ir no lugar onde ele faleceu, de ter que viver. E é uma coisa até interessante, né? Eu fui na casa dele, fui arrumar as coisas dele, fui fazer tudo, e eu fazia questão. Falei, eu quero viver esse tempo, eu quero viver esse momento.
E aí eu fiquei pensando, eu falei, eu nunca arrumei as coisas deles em vida. Eu falei, eu podia ter feito isso um dia, né? Então, assim, por mais que... E eu vejo assim, aí Deus ainda foi me mostrando, assim, quanto que a gente ainda pode fazer mais, né? Ainda pode fazer para os pais. E, querido, se eu posso falar alguma coisa para você, faz isso. Procura seus pais. Ah, mas ele é assim, mas ele é assado. Ah, mas minha mãe é assim. Cumpre a palavra, honra, vai fazer, sabe? Não fica preso, mas eu agrediu, mas fez isso. Libera perdão e faz o seu melhor, sabe? Dá o seu melhor, porque vale muito a pena, isso te liberta, sabe? Isso te dá uma liberdade para você também viver algo novo que Deus tem para você. Desobstruir os caminhos da sua vida. É tão importante, tão A palavra tão maior. diz, né, que honrar pai e mãe, seus dias serão prolongados. Na terra. Isso não é, na minha concepção, assim, não é só de viver mais anos, mas é de viver em abundância, em plenitude, assim, né? Livre, Seus dias serão prolongados, você vai viver os dias verdadeiramente, né? Não só sobreviver. Eu acredito demais nisso, em honrar. É isso mesmo. Saber então, que os meus pais deram o melhor, que os nossos pais deram o melhor. É isso mesmo. Então, graças a Deus, eu acho que isso nos ajuda o tempo todo a viver hoje que a gente vive. Então, assim, no meu casamento eu tenho princípios claros. Por exemplo, assim, a gente nunca falou de separação. Esse é um acordo nosso. Não existe a possibilidade de falar de separação, né? Não existe isso. Isso aí não é um caminho. Porque quando você fica falando sobre isso, você está criando possibilidades para isso. Exato, e o diabo é muito sujo. Um momento está aqui propício para isso. Então, isso não existe em nós. Existe uma decisão, né? E quando não existe quando não existe a opção da separação, você vai fazer dar certo. Mais rápido, então vamos fazer dar certo, porque é o que tem para hoje, é o que vai ter para amanhã, até a eternidade, até Jesus voltar. Exatamente. E isso é tão leve, graças a Deus, eu vivo, não é de fala, eu vivo um casamento abençoadíssimo. Acho que a importância da escolha é muito grande. Deus foi muito bom e me deu estratégia para escolher bem, né? Escolhi bem meu marido. Então, hoje nós dois temos a mesma decisão, importante. Quem está namorando, deixa eu falar com você, não casa não faz isso não, né? Não casa errado, se a pessoa mostra sinais, no namoro você vê sinais. Sim. Né? Então, você tem sempre que se perguntar se você suporta isso, porque você vai conviver com isso, isso é pra você aceitar. Eu sempre me fiz essa pergunta quando tava namorando, isso pra mim é aceitável ou é insuportável? Isso o mesmo. que é insuportável não tem condição, porque você acha que no casamento vai mudar, vai melhorar. Não vai melhorar. E então, assim, graças a Deus, nós tivemos decisões, eu vivo decisões e eu trabalhei muito e trabalho muito. Por isso que eu te perguntei, você tem coisas que você lembra, que você viveu? Porque é algo que a gente faz quando a gente depara e fala, o que eu tô fazendo? Tô fazendo igual. Você tá seguindo um padrão. E por isso que é tão importante, porque criar um caminho não é fácil. Principalmente quem tem pais separados. Você vai ter que criar um caminho. Isso não é fácil. Então, se posiciona, se cura, vai se curar, vai fazer cura interior, vai fazer terapia, vai buscar do seu líder ajuda. Não põe a culpa no outro. Você que tem que resolver, vai resolver, porque é muito fácil justificar com o outro. Né? Se resolva, seja curado, porque isso você está... Um casamento saudável, seus filhos vão ser felizes por isso, seus filhos vão viver isso e vão aprender isso. É tão importante, né? Exatamente. Viver isso assim. E dar esse perdão para os pais, né? Entender, assim, que... Isso é fundamental. Que nós somos menores e os pais são maiores. Isso não quer dizer que nós não vamos além. Então quer dizer que eu não vou além? Não. Quando você honra os seus pais como maiores, como aqueles que vieram antes de você, que prepararam um caminho para você, você tem a liberdade de ir além, de continuar o caminho. Agora, quando você não honra, você fica paralisado ali onde os seus pais ficaram paralisados. Quando você honra, é como se você estivesse ganhando autorização para você prosseguir o seu caminho, sabe? Então é importante perdoar os seus... mas eu nem conheço os meus pais. Pode ter pessoas que pensam assim. Mas os seus pais deram para você algo que você nunca vai poder dar de volta para eles, que é a sua vida. Então, não conheço, mas você tem a sua vida e você está aqui nos ouvindo agora. Mas meus pais não foram bons para mim.
você tem a sua vida, você tá aqui agora e você tem a oportunidade de fazer melhor, de ser melhor, de honrar, seja quem for os seus pais. Honra. Não sei nem quem é. Honra da mesma forma, do mesmo jeito. Que eu tenho certeza que os seus caminhos vão prosperar em nome de Jesus. É isso mesmo. A gente já está finalizando, mas a gente queria trazer muito isso porque, independente, porque as pessoas gostam de justificar para mostrar o que tem, né? Para mostrar que não vai dar. Então, assim, nós estamos abrindo a nossa vida aqui para você, te mostrando que as coisas não são flores. Então, assim, o que nós temos hoje é resultado de uma decisão de honra, de submissão, de entender. Não é porque tudo fluiu bem, não é porque a gente teve, não, é porque a gente encontrou um Deus que muda realmente nossa história e que nos ensinou o que é família. Exatamente. E nós trabalhamos intensamente para fazer isso acontecer, né? As coisas não acontecem do nada, não acontecem por acaso. Você nunca vai ver um casamento bem sucedido achando que, nossa, deu certo, é porque eles se juntaram, eles são perfeitos, eles são maravilhosos e isso dá certo. Não foi. Existe uma renúncia constante, existe perdão constante, existe tudo ali e tudo flui bem quando existe isso, né? Graças a Deus. Exatamente. E a gente ter esse entendimento. Amar, perdoar, honrar, seja o que for. Honrar, perdoar, amar e entender o que nós podemos ser para nossa família. Você pode ser muito melhor, muito maior. Você pode fazer com que a sua família seja uma família de grande sucesso, sem repetir padrões que você aprendeu lá atrás. Então, e o papel da mulher é tão importante nisso, né? Nossa, 100%. A mulher entender a importância do marido, entender a importância dele na casa, né? E o marido também entender a importância da esposa. Sem competir. Sem competição, sem achar que um tá jogando contra o outro, que é terrível. Então, eu acho que isso é tão importante e hoje nós queremos deixar isso para você. Família é a sua base. Então, a sua família, tudo que teve, você vai perdoar, você vai amar, você vai buscar em Deus tudo que você precisa, né, para aprender. Tudo que aconteceu, Deus está te forjando. Então, aprenda e já que você já está na sua família, dê o seu melhor, trabalhe para que essa seja a melhor família. Eu paro na minha casa, eu agradeço tanto a Deus. Nossa, eu agradeço pelos meus filhos, pelo meu casamento, minha casa. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Não tem nada melhor do que ter uma família, do que construir uma família. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. O objetivo de Deus é que você viva em família. Hoje eu não tenho meus pais, então se envolve na igreja. A igreja vai ser sua família. E Deus vai te dar condições para que você construa uma família. Porque Deus quer que você viva em família. Então, faça isso. Dê o seu melhor para que você construa uma família linda em Jesus. Maravilhosa. Isso mesmo. Amém. E nós vamos finalizar aqui, né? Inclusive, eu ia até citar, né? Igual você disse no começo, que a família que você veio é a família perfeita que você precisava para se tornar a pessoa que Deus quer que você se torne. Só não fique preso, né? Não fique aprisionado nas coisas lá de trás. Se liberta, né, disso e para você viver o melhor de Deus. Aprenda, né, o que tem que aprender. Aprenda. É importante isso. Viva, aprenda, mergulhe, porque tem algo bom de Deus aí para você aprender, né? E vai ser uma bênção em nome de Jesus e a sua família. Vamos profetizar juntas aqui, Amém. Né? Que a sua casa, a sua família vai ser uma família abençoada. Porque você vai fazer isso acontecer em nome de Jesus. E eu penso até nas próximas gerações. Netos, bisnetos. Você fala, nossa, minha árvore genealógica vai acontecer de uma forma maravilhosa. Porque eu vou honrar, né? Vou honrar a história e vou cuidar da minha família. Eu vejo a vida do Gabriel e eu vejo que, assim, as coisas que acontecem na vida dele, eu creio e acredito que nós colhemos hoje é fruto de tudo que os pais, que os avós, e assim foi, plantaram na vida dele. Então, meus filhos vão colher do que nós estamos plantando, seus filhos também vão colher. Deus então. que abençoa gerações, né? Nosso Deus abençoa as gerações, 1000 gerações. Então, nós vamos orar agora, finalizando esse momento, muito bom estarmos juntos aqui. Eu tenho certeza que isso edifica a sua vida, porque só de nós falarmos aqui das nossas histórias, nós somos edificadas. Né? Mesmo eu conhecendo parte da história da Gabi, ela conhecendo parte da minha história, isso
Porque tudo que a gente fala, foca, é algo que cresce mais ainda. Nós queremos que a nossa família, que a família de vocês cresça, seja muito abençoada. Amém. Em nome de Jesus, ver muitas famílias curadas, muitas famílias. Esse é o objetivo da igreja. Como igreja, nós temos esse objetivo. Amém. Famílias curadas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, vamos orar? Vamos. Eu oro? Pode ser. Ora. É sempre assim. Então eu oro também. Vamos orar, então. Amém. Senhor, queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, cada pessoa que está assistindo, Senhor, esse podcast. Senhor, eu declaro em nome de Jesus que eles são instrumentos do Senhor, ó Deus, na casa deles. Pai, eu declaro que o Senhor está fortalecendo, Senhor, para que eles construam a família, Senhor, que o Senhor, que é o projeto do Senhor nessa terra, Senhor, dê sabedoria, dê discernimento, Pai, o que precisa ser tratado, que o Senhor mostre para os teus filhos o que precisa ser tratado, Senhor, que eles consigam, Senhor, ser curados, ó Pai, em nome de Jesus, consigam honrar os pais, Deus, amar os pais, Deus, e amar os cônjuges e construir uma família feliz no Senhor. Nós abençoamos cada lar, cada casa, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fiquem Deus com abençoe. Até a próxima. Até a próxima.